A paz do Senhor Jesus a todos, que Deus abençoe sua vida. Eu quero deixar uma palavra para o seu coração neste dia e quero pedir que você venha curtir e compartilhar este vídeo para que mais almas venham ser alcançadas para o reino de Deus. Amém? Então a palavra que eu vou deixar neste dia está em Efésios, no capítulo 4, e o versículo 23, que fala assim: E vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistas do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmias e toda malícia seja retirada de entre vós. Antes sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Mas a prostituição e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeiam entre vós, como convém a santos. Nem torpezas, nem pavoices, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graças. Porque bem sabes isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, ou qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros, porque noutro tempo eres trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. E eu vou ler aqui o versículo 11. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, porque o que eles fazem oculto, até dizê-lo, é torpe. Mas todas essas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta, pelo que diz: Desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Meus irmãos, a palavra do Senhor começa aqui falando como o título está falando: a santidade cristã é oposta aos costumes dos gentios. A palavra aqui é bem grande, não irei ler toda, mas a palavra do Senhor está falando aqui sobre a santidade que devemos ter, sobre a santidade que os servos do Senhor têm que ter. No versículo 23 fala: E vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Então a palavra do Senhor está falando para que nós venhamos se revestir do novo homem, para que nós venhamos se revestir da nova criatura. Nós não devemos continuar da maneira que nós vivíamos antes, mas devemos sim se revestir de uma nova criatura, uma nova pessoa em Cristo. É isso que o Senhor está falando. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo. Nós não devemos mentir,
pois a mentira não pertence a Deus. A mentira pertence ao diabo. O diabo é o pai da mentira. Então nós não devemos mentir. Então tem muitos crentes aí que mentem muito e Deus não se agrada disso, porque devemos sim falar somente a verdade para com o próximo. Não devemos mentir, porque aquele que diz que serve a Deus tem que falar a verdade, tem que ser pela verdade. Porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Quando nós irar, nós não devemos pecar. Muitas pessoas discutem com alguém, pegam a ira daquela pessoa e acaba pecando, acaba falando palavrões, palavras que não agradam ao Senhor. Por isso o Senhor está falando que devemos sim irar, mas não pecar. Não devemos dar lugar ao diabo. Que o diabo ele anda ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Se nós der lugar, abrir uma brecha para ele, ele entra em nossas vidas. Então nós não devemos dar lugar ao diabo. Aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Então o roubo, o furto não pertence a Deus. Aquele que roubava, não roube mais. A partir do momento que nós servimos a Deus, nós não devemos mais continuar com as mesmas práticas erradas que nós fazíamos antes. Mas devemos sim obedecer a Deus, corpo, alma e espírito, e abandonar tudo aquilo que não é do agrado do Senhor. Então tem muitos aí dentro da igreja que ficam roubando os fiéis. Essa é a realidade. Deus não se agrada. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Tem muitas pessoas que dizem que servem a Deus, mas falam palavrões. Quando estão em suas casas, em vez de colocar louvores e louvar a Deus, ficam falando palavrões, palavras que não agradam ao Senhor. Então é isso que a palavra do Senhor está falando. Não deve sair de nossa boca palavra que desagrada a Ele. Palavra torpe, é isso que o Senhor está falando. Nós devemos somente falar aquilo que edifica. Só devemos falar coisas boas, coisas que edificam as pessoas. É isso que devemos falar. Que nós venhamos pedir a Deus, que Deus nos purifique e tire de nós tudo aquilo que não está agradando a Ele. Porque tem muitas pessoas que vão para a igreja, ora, busca, mas estão em suas casas falando palavrões e automaticamente estão abrindo brechas para o diabo entrar em suas vidas, em suas casas, e Deus não está se agradando. Devemos nos analisar se nós realmente estamos obedecendo ao Senhor. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Não devemos entristecer o Espírito Santo, porque o Espírito Santo de Deus habita em nós. Nós somos templos e moradas do Espírito Santo. Nós não devemos entristecer o Espírito Santo que habita em nós. Devemos sim alegrar Ele e obediência a Ele. Toda amargura, ira e cólera, e gritaria e blasfêmias, e toda malícia seja tirada de entre vós. Muitas pessoas guardam mágoa em seus corações. Muitas pessoas têm mágoas há muitos anos atrás, de coisas que aconteceram há muitos anos atrás, e até hoje
guardam mágoas em seus corações e Deus não se agrada disso, pois devemos arrancar toda esta mágoa, tirar toda esta mágoa dos nossos corações e devemos perdoar nosso próximo, como fala aqui no versículo 32. Antes, sede uns para com os outros benignos e misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Se nós não perdoar o nosso próximo, não arrancar esta mágoa do nosso coração, não tem como Deus nos perdoar. Então, se nós quisermos o perdão de Deus em nossas vidas, devemos perdoar também. Perdoar o nosso próximo. Perdoar de coração, de verdade mesmo. E arrancar toda a mágoa do nosso coração, toda a angústia, tudo aquilo que tem deixado com mágoa. Devemos arrancar e perdoar e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Nós temos que ser imitadores de Deus, andar como Cristo andou aqui na terra, obedecendo a Ele. E amar, andar em amor, amar o próximo como a nós mesmos, como eu acabei de falar. Devemos amar o nosso próximo. 2 maiores mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Mas a prostituição e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeiem entre vós, como convém a santos. A prostituição, a impureza ou a avareza não deve haver no meio dos crentes. Mas infelizmente é isso que nós estamos vendo muitas das vezes por aí. Muitas pessoas tendo amor ao dinheiro, que é a avareza. E quem ama ao dinheiro é também idólatra, idolatria ao dinheiro. Nós não devemos amar o dinheiro. Tudo aquilo que nós amamos mais do que a Deus, colocamos acima de Deus, já é uma idolatria. Então Deus não se agrada disso, pois devemos amar a Deus sobre todas as coisas. Nem torpezas, nem parvoices, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graças. Sim, dar ações de graças a Deus por tudo. E não ficar reclamando, não ficar com chocarrices, mas dar ações de graças, agradecer a Deus por tudo. Pelos momentos bons e momentos felizes, momentos tristes, em todos os momentos. Devemos dar graças a Deus, agradecer a Deus por todas as coisas. Porque bem sabes isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, ou qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, tem parte com o reino de Deus. Então, por aí nós vamos ver que quem ama o dinheiro, quem é avarento, impuro, fornicador também é aquelas pessoas que têm relações sexuais antes do casamento. E Deus não se agrada disso. Tem parte com o reino de Deus, nenhuma dessas coisas. Então, as pessoas que servem a Deus não devem praticar essas coisas. Praticar somente o que é bom, o que é reto diante de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros, porque noutro tempo eres trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Devemos andar como os filhos da luz e não como os filhos das trevas. Porque os filhos das trevas andam de todo jeito. Andam fazendo práticas erradas. Mas devemos andar como os filhos da luz, que obedecem ao Senhor, que obedecem a Deus. Devemos ser diferentes. Devemos andar ao contrário do mundo.
e obedecer ao Senhor. Antes nós éramos trevas, mas a partir do momento que nós passamos a conhecer ao Senhor, agora nós somos luz, devemos obedecer ao Senhor, não devemos andar da mesma maneira que nós andávamos antes. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Nós devemos sim condenar as obras erradas das trevas, devemos sim combater, pregar contra as coisas erradas que não agradam a Deus. Porque o que eles fazem oculto, até isso é torpe, mas todas essas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Amém, meus irmãos? Então, meus irmãos, vamos obedecer ao Senhor, vamos obedecer a palavra do Senhor. Como a palavra aqui é um pouco grande, não li tudo. Mas a palavra do Senhor está falando aqui para que nós viemos obedecer a Ele, porque aquele que serve a Ele, aquele que diz que serve a Ele, tem que obedecer ao Senhor. Não deve praticar coisas erradas, coisas que não agradam a Ele. Amém? Então vamos obedecer ao Senhor, fazer aquilo que é reto, aquilo que é justo diante de Deus, para que nós venhamos alcançar a salvação eterna. Vamos obedecer ao Senhor. É isso que o Senhor está falando conosco neste dia. Amém? Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. E a paz do Senhor Jesus a todos.